quartas-feiras das 14 às 15 na RTV Lusa. Explore connosco as raízes, os mistérios e as histórias que formam o português. Cultura, linguística e muito mais, com o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Não perca a descoberta da língua portuguesa. A língua é mais do que palavras, é uma história viva. Pois é, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao meu programa À Descoberta da Língua Portuguesa. E hoje estou aqui, tenho aqui uma grande entrevistada, ou seja, vou entrevistar aqui uma pessoa fantástica e vai ser fantástico porquê? Porque quando duas transmontanas se juntam, a coisa só pode dar para o bem, ou seja, só pode dar certo. Olá, boa tarde, querida Isabel. Olá, Sónia, tudo bem? Muito bem, obrigada, muito bem. Então, eu vou dar aqui vou ler porque eu não consegui mudar nada daquilo que a Isabel me enviou, achei tão fantástico que vou dar aqui, então, ler aqui a nota biográfica da Isabel Mateus, a minha convidada de hoje. Está certo. Isabel Mateus, Quintas do Corrisco, Torre de Moncorvo, 1969. É uma escritora portuguesa radicada no Reino Unido desde 2001. Obteve o grau de doutora em literatura portuguesa na Universidade de Birmingham, onde também ensinou língua e literatura. Em seguida, conciliou o ensino do português na Universidade de Liverpool com a escrita ficcional e a investigação. Contando já com uma vasta obra, Isabel é mais conhecida por abordar temáticas que incidem sobre o Portugal rural e a diáspora. Tem 6 livros incluídos no Plano Nacional de Leitura, entre os quais O Trigo dos Pardais, uma coletânea de contos de infância rural, e 4 volumes da coleção dos bichos, e algumas obras traduzidas para inglês, francês e chinês, e em breve para mirandês. Em 2021, o Animapix premiou o seu conto infanto-juvenil O Menino que Queria Ver a Baleia Azul a Passar nos Açores, que também integra a lista de livros recomendados pelo PNL e pelo PRL dos Açores. Sobre as migrações, destacam-se A Terra do Chocolate, A Terra da Rainha, Ana a Brasileirinha de São Paulo e As Meninas de Viena. Na sua mais recente obra, Lataste, a víbora de nariz arrebitado, da coleção dos bichos, a autora regressa à ruralidade com mais uma espécie autóctone ameaçada de extinção. Ui, isto aqui é que é tanta coisa num bocadinho só. Conseguiu, muito bem. Consegui. Então, Isabel, uma transmontana de gema, assim como eu, tenho muito gosto em tê-la no meu programa e fiquei maravilhada com o seu percurso e com tantos livros, tantas recomendações que tenho aqui para eu ler também, e temos aqui para os nossos ouvintes irem ler também. Fale-me então um pouco da Isabel e o que é que foi que a inspirou a escrever? Bom, eu em primeiro lugar quero também agradecer imenso à Sónia o convite e o seu programa, isto é, haver um espaço para um programa dedicado à língua e à cultura e às raízes, isso é extraordinário, parabéns. O que é que me inspirou a minha escrita? Bom, eu sempre gostei muito de escrever e desde jovem que comecei a escrever um pouco de poesia,
Mas, de qualquer maneira, portanto, eu ter vindo para o Reino Unido proporcionou uma escrita e proporcionou-me também por causa de eu ter feito doutoramento em Miguel Torga, e Miguel Torga ser uma influência enorme na minha obra, e nas minhas temáticas, portanto, tanto a ruralidade, sendo ele também um transmontano, tal como nós, como a questão das migrações, que é também algo que ele aborda. Portanto, isso tudo, esse estudo que eu fiz, deixou-me o caminho aberto, digamos assim, para eu continuar essas temáticas, visto eu também ser imigrante no Reino Unido e ter deixado um espaço que eu gosto muito, que é Trás-os-Montes, não é? Que trago sempre comigo, embora esteja aqui, mas a minha grande influência continua a ser Trás-os-Montes e as comunidades, como é óbvio. Claro. O nosso país nunca se esquece, as nossas raízes nunca se esquecem. E eu vejo que a Isabel demonstra na sua escrita a relação e a experiência pessoal que tem, é demonstrada nos seus livros, certo? Sim, com certeza. Portanto, eu acho que o autor, de qualquer maneira, qualquer autor, acaba por ter sempre a influência do meio e da situação em que está, naquilo que escreve. E eu, sem dúvida, que sim, que manifesto esses valores culturais, essas raízes das quais eu cresci e que acabo por transmitir na minha escrita como valores que são, afinal, o local onde eu pertenço, portanto, o meu espaço geográfico, por um lado. Claro. Fale-nos agora um bocadinho dos seus livros. E são tantos que eu sei que não estaríamos aqui mais do que um dia para falar de todos eles. Talvez o que até agora o livro que mais a marcou ou o que mais gostou de escrever. Bom, eu começaria se calhar pela questão das migrações. Não é que se calhar o que eu gostei mais de escrever foi aquele que eu achei por onde deveria ter começado, que era a Terra do Chocolate. A questão da imigração ilegal para a França durante os anos 60 e 70. E porquê eu ter começado pela Terra do Chocolate, portanto a imigração para a França, embora estivesse a residir já no Reino Unido? É que os meus pais foram imigrantes em França. Mas eu sempre fui filha só de imigrantes, isto é, eu fiquei em Portugal, fui criada até aos 8 anos com a minha avó materna, e que é uma grande influência também na minha vida, e isso marcou-me imenso, e como filha de pais imigrantes, e que acho que era uma realidade da qual se deveria falar, para homenagear essas pessoas que foram a salto, que afinal foi um desafio enorme, e tiveram tantos desafios pela frente para conseguir mudar a vida, por uma vida melhor, afinal. E então esse livro, por um lado, era aquele que eu deveria ter escrito e que escrevi no início. Foi para mim muito gratificante porque teve uma boa aceitação, mas foi também um dos livros que mais me custou a escrever, isto é, em que eu, como sujeito da escrita, estava muito implicada na própria narrativa. Mas claro que este livro só tem importância porque é dar voz a quem não tinha, dar voz a uma coletividade, não é o individual, é do individual para o coletivo. Portanto, este livro também é a questão de ter tratado a criança na diáspora portuguesa, sobretudo na primeira parte. E essa questão de eu ter tocado na criança foi exatamente porque em Portugal ficaram muitas crianças entregues aos cuidados dos avós, de tios, de parentes, para os pais poderem sair. E isso realmente tinha que se falar desse coletivo, porque senão o individual não fazia sentido. Eu estou aqui deste lado e estou a rever-me naquilo que a Isabel está a dizer.
Também eu sou filha de imigrantes. Os meus pais imigraram quando eu tinha ainda 7 anos. Fiquei com a minha avó em Portugal também. E tudo o que está a descrever é realmente aquilo que aconteceu também comigo e com muitas pessoas como nós, de pais que emigraram e que deixaram os seus filhos. Realmente fala-se muito da parte do próprio imigrante, mas não da criança que ficou para trás. Essa criança fica sempre, não vou dizer esquecida, mas silenciada. E tudo aquilo que passamos, às vezes, também devia ser falado, porque custa mesmo muito, e eu digo isto em primeira pessoa. Eu tive alturas em que eu andava, os meus pais emigraram quando eu tinha 7 anos eu estive com a minha avó, eu fiquei com a minha avó até aos 18 anos, ou seja, esses anos todos eu vivi entre Portugal e Inglaterra, vinha aqui nas férias, os meus pais iam lá também a Portugal. Mas muitas das vezes eu saía da escola e as minhas lágrimas caíam porque eu não tinha os meus pais à minha espera como os meus colegas tinham, e isso custa muito. Eu sei que eles estavam num país diferente para nos dar uma vida melhor, mas o nosso sofrimento é muito real, e só mesmo quem passou por isso sabe aquilo que nós estamos a falar agora, é verdade, não é? Sim, sem dúvida. Ainda bem que está a falar da questão de os seus pais estarem no Reino Unido. Eles estavam no Reino Unido, é isso? Sim, os meus pais estavam aqui no Reino Unido. Exato, porque depois de imediato eu tive necessidade, e era isso mesmo que eu queria escrevi a Terra da Rainha, retratos portugueses no Reino Unido, em que realmente também faço um pouco esse retrato de uma comunidade mais tradicional, e que afinal se pode fazer a ponte entre a Terra dos Chocolates e a Terra da Rainha, porque também há uma imigração muito mais antiga aqui no Reino Unido, que não só depois aquilo que eu falo nesta Terra da Rainha no virado milénio, que serão os considerados a nova imigração, a nova vaga da imigração. É interessante que me esteja a dizer todas essas coisas, portanto, que realmente a imigração acaba por ser igual em diferentes países, mas nas mesmas épocas, digamos assim. É verdade, é verdade. Várias histórias existirão pelo mundo fora. Eu sei de muitas aqui, existem muitas pessoas que, igual a mim, também tiveram longe dos seus pais, e depois, mais tarde, nós próprios nos tornamos também imigrantes, ou seja, acabamos por vir para este país e deixar a nossa terra natal. Hoje em dia sou mãe e não conseguiria, não sei se conseguiria deixar os meus filhos para trás, como os meus pais deixaram. Os tempos são outros, as situações são diferentes, mas imagino o quanto teria custado a eles, porque custou-lhe a eles, custou-nos a nós, foi um sofrimento muito grande para ambos, e é tão bom ver que existe alguém que realmente se interessa em escrever sobre isto, escrever sobre estas histórias tão reais, em tempos diferentes, em países diferentes, como foi a França e a Inglaterra e outros países que existem. Sim, a Alemanha, Luxemburgo, tudo isso. É verdade. Mas ainda bem, e obrigada, Isabel, por nos ter dado voz. E obrigada por as pessoas realmente conseguirem falar também da imigração, que não é nada fácil, foi difícil conseguir determinados depoimentos e pôr as pessoas a falar sobre isto. Portanto, também agradeço a quem se disponibilizou para falar, para me ajudar a realmente a falar numa voz coletiva. É bom quando temos nós na rádio temos os nossos ouvintes, Isabel
tem aí os seus leitores, e também é tão gratificante para nós vermos que a nossa aceitação desse lado é tão boa e é tão bem feita, porque estas histórias encaixam em certas pessoas, ou seja, as pessoas identificam-se com estas histórias. Sim, sem dúvida. Aliás, os livros sobre a migração, porque afinal já estou a falar, são quatro romances, portanto é uma tetralogia. Eu estou a ter realmente esse feedback, essa boa aceitação, porque se pensarmos o livro seguinte, e se estamos a falar das migrações, é sobre a migração para o Brasil durante o início do século XX, portanto a Ana, a brasileirinha de São Paulo. E, por exemplo, como a imigração foi para o Brasil, eu estou a ter uma procura imensa, porque há também um vídeo que eu coloquei em YouTube acerca da imigração para o Brasil no início do século XX, e é incrível a quantidade de brasileiros e de luso-brasileiros, ou então luso-descendentes, que procuram e que entram em contato comigo e que agradecem e que querem procurar também mais raízes, e há muitos que realmente vêm em Portugal para conhecer a aldeia dos avós ou dos próprios pais, e é fascinante realmente esse contato que eu tenho com os leitores. Sim. E a recepção das suas obras pelos leitores e críticos, ela afeta a sua escrita de alguma forma, ou nem por isso? Afeta no sentido de fazer prosseguir, de continuar a explorar estes temas. Uhum. Porque se as pessoas nos recebem tão bem, isto é, se há um interesse, e se é tão genuíno o interesse e a procura, isso faz com que eu tenha vontade de continuar a explorar, porque sem os leitores não seríamos capazes de prosseguir. Porquê? Porque nós precisamos também de ter opinião, de ter um incentivo, o apoio dessas pessoas que estão do outro lado. Só assim também a escrita vale a pena, não é? Porque um escritor gosta que o leiam, como é óbvio. E a Isabel tem uma rotina de escrita, ou como é que desenvolve as ideias e as histórias? Existe ali uma rotina para o fazer? Existe um processo criativo? Existe uma forma de desenvolver estas ideias e torná-las num livro mais tarde? Sim, com certeza. Portanto, o exercício de escrita. A escrita tem um método, isto é, nós temos que todos os dias devemos sentar-nos e escrever. Portanto, aqui há inspiração, com certeza, mas já há um trabalho, um labor muito árduo. E qualquer dos meus livros tem muita pesquisa, muita investigação. Penso que hoje em dia há muito essa preocupação por parte de quem escreve. Quando estamos a falar de imigração, por exemplo, há a pesquisa em artigos, em museus digitais, em arquivos, testemunhos. Portanto, tudo o que eu posso ler acerca desse período e dessa época. Mas em relação à ruralidade, por exemplo, é a mesma coisa, porque eu estou a pensar, por exemplo, nas árvores com que crescemos. É um livro de poesia. Nós estamos aqui a falar sobre romance, mas eu também escrevi já poesia e contos e novelas, depois veremos com a coleção. Mas, por exemplo, no livro As Árvores com que Crescemos, é uma forma realmente de passar um conhecimento mais científico através da escrita, de um saber assumidamente artístico. Por exemplo, falo de árvores autóctones. Para além das histórias à volta das árvores e de optar ou por soneto, ou por redondilho, ou por quadra, há sempre preocupação. Imagino que eu estou a falar sobre uma figueira. Eu tenho que perceber o que é um figo. Um figo é uma flor, por exemplo, e depois fazer toda essa pesquisa, de onde é que vem a figueira, o que é que ela proporciona, qual é que é a história. E faço isso com outras árvores, como por exemplo o carvalho, a amendoeira, todas
todas essas árvores, há inclusive depois, por exemplo, no final deste livro, notas para o novel naturalista, e aqui eu tive a ajuda, por exemplo, de Miguel Geraldes, que ele era o vice-presidente na altura da Liga para a Proteção da Natureza e é um cientista. Significa que ele próprio se interessou, além dos poemas, há uma contextualização e há um aprofundamento do tema, e depois quem realmente estiver interessado ir procurar ainda mais do que aquilo que o livro dá. Portanto, nessa perspectiva, esse bichinho da pesquisa ficou muito da minha tese de doutoramento, digamos assim. Os seus livros, muitos deles são também sobre animais. E animais como os pardais, o cão de gado transmontano, o sultão, que é o borreco que veio de Miranda, ou seja, continua ali aquela ligação com a sua origem, a sua terra. Sim, e é interessante que esta coleção dos bichos, diz bem, é verdade, a ligação com a terra, são animais autóctones em vias de extinção, ou quase, ou que alguns já se extinguiram, mas sim, esses bichos, alguns, por exemplo, o cão de gado transmontano, eu vivia no meio de rebanhos, meus tios tinham rebanhos, e eu convivia com o cão de gado transmontano desde pequenina. Esses são mais o sultão, o farrusco, por exemplo, são mais mesmo ligados ao meu ambiente onde eu cresci, mas, por exemplo, temos outros animais como os cignatos, o Santiago. O cignatos é um lobo ibérico, o Santiago é um lince ibérico também. Os próprios nomes que eu estou a dizer já indicam que não são só animais transmontanos ou do território nacional, mas também animais ibéricos da Península Ibérica. E depois continua a mesma coisa na Mariana, que é um urso de pardo, que já se extinguiu em Portugal, mas que em Espanha não. O barbatos, que são abutres, e há aqui 4 abutres, um deles, o quebra-ossos, que é o protagonista deste livro, também se tinha extinguido em Portugal. Depois temos a Madalena, e aí já vamos para a Madalena para os Açores, para o Pico, e temos a baleia, que afinal é uma baleia do mundo, digamos assim, só que temos 1% das baleias que inicialmente existiam. E depois, por exemplo, a Latarte, este último livro, que é sobre a víbora do nariz arrebitado, que é uma víbora cornuda. Portanto, essa víbora existe em Trás-os-Montes, se calhar um pouco espalhada já pelo país, existe no Gerês, e esta víbora tem esta víbora. Só existe mais uma víbora em Portugal, a víbora de Cione, que são potencialmente perigosas se morderem, injetarem veneno e não for devidamente tratado. É claro que esta cobra, portanto, esta víbora, não ataca como todos os víboros, é só se sentir encurralada tal como qualquer animal. E foi também nesse sentido de alertar as pessoas para a importância de animais que possam oferecer algum perigo, porque, por exemplo, a latasta elimina pragas, como ratos e outras. Portanto, no fundo, acaba por proteger o ser humano, e a coleção também tem este intuito, que é realmente a coexistência entre o homem e os animais, que é importante coexistirem e não haver aqui a questão de serem eliminados os animais, como aconteceu até há bem pouco tempo, não é? Porque eles desapareceram muito também por causa do ser humano, porque foram caçados até a exaustão, porque foram envenenados, porque, enfim. É verdade. Eu vou agora fazer aqui uma pequeníssima pausa na nossa conversa e pôr aqui uma música em especial para a Isabel. Eu tinha-lhe pedido para ela escolher e ela deixou ao meu critério.
E esta primeira música é bastante pequena, são apenas 2 minutos e meio, mais ou menos, mas eu acho que ela irá gostar. Não é uma música... Com certeza. É algo que vem mesmo direcionado às suas origens. E então fiquem para ouvir só durante estes sensivelmente 2 minutos e meio, enquanto nós fazemos aqui uma pausa para descansarmos também a nossa voz. Foi então o hino de Moncorvo, esta música que espero que a Isabel tenha gostado. Adorei, obrigadíssimo, ótima escolha. Eu sabia que deveria deixar nas suas mãos. Então, esta história realmente fala de Moncorvo, fala das paisagens, do Rio Sabor, que também eu conheço, e de uma terra de artistas. E realmente aqui está a prova que existem artistas que vêm de terras simples, de terras bem lá do norte, bem transmontanas, como é a Isabel. Sim, sem dúvida. Se pensarmos em Moncorvo, no Concelho de Moncorvo, tenho imensos colegas de letras e amigos que escrevem muitíssimo bem sobre temas muito diversos, como sobre os judeus, sobre também as raízes, personagens que marcaram o sítio. Bom, há mesmo, em cada aldeia há sempre pelo menos 2, 3 escritores mais que eu conheço, porque eles estão sempre a aparecer de novo, não é? Claro. E agora, falando, seguimos na mesma a falar da escrita, mas mais recentemente
A Isabel participou num programa chamado Decisão Nacional, que é da RTP Internacional, que foi transmitido no dia 15 de fevereiro, em que se discutiu o mapeamento dos escritores lusófonos. Este projeto é promovido pela Associação Internacional dos Lusodescendentes e visa identificar e catalogar escritores da língua portuguesa que residem fora de Portugal. O objetivo é reconhecer e divulgar a produção literária desses autores, fortalecendo a presença de literatura lusófona no cenário internacional. Fale-nos da sua intervenção, então, neste programa e neste projeto. Bom, acabou de descrever exatamente o que é que se pretendia. A questão foi mesmo eu de dar a minha opinião, digamos assim, acerca das necessidades e realmente das dificuldades em que os escritores na diáspora, provavelmente em Portugal têm os mesmos problemas idênticos, mas a dificuldade que existe sobretudo na questão da divulgação e promoção dos livros e mesmo de conhecermos quem é que escreve, quem somos, onde estamos e o que fazemos. E foi de muito bom grado que eu acabei de participar com José Carlos Governo, portanto, que é o diretor executivo da AILD, porque eu sei que eles querem realmente, portanto, quando eu digo eles querem, a AILD quer realmente que seja um banco de dados muito importante para divulgar, mas também para conhecer e sensibilizar as dificuldades que existem para os escritores em geral, quer estejam no início, quer estejam um pouquinho mais avançados já. Digamos que há sempre essa dificuldade para além já do processo de escrita e a questão da publicação, é também fundamental e é onde há ainda mais entraves na questão da divulgação. Portanto, eles acabam por iniciar este processo por França. Digamos assim, vai haver um mapeamento, em primeiro lugar, a partir de França, portanto há um link, uma ligação onde as pessoas, onde os escritores vão poder inscrever para fazer parte desse banco de dados. Na altura discutiu-se que demorariam aproximadamente 2 meses a fazer esse levantamento e depois partiriam para outros países, não sei exatamente quais, porque há muitos, não é? Porque se trata de escritores lusófonos, digamos que é um projeto enorme, mas que eu apoio completamente, no sentido daquilo que eu puder fazer para apoiar este projeto, e poderão contar comigo, claro. E existem muitos, eu tive o prazer também de ter aqui outra escritora portuguesa. Teresa Dangerfield. A Teresa Dangerfield, é verdade. Uma querida colega, sim. E é tão bom nós virmos descobrir estas pessoas que estão espalhadas por todo o mundo, mas que às vezes acabam por não ser conhecidas ou tão reconhecidas como deviam. Exato, pois porque essa a dificuldade realmente está em a pessoa, porque a qualidade existe, isto é, estamos a falar de pessoas com muita qualidade, a questão é de depois como dar a conhecer essas pessoas. Portanto, a ILD vai promover uma feira do livro e do autor, está a ultimar uma parceria em Portugal. Falou também de uma parceria com a Leia, portanto, a editora Leia, portanto isso seria ótimo que nós tivéssemos em Portugal, mas também em outros países, onde nós estamos e por aí adiante, onde possamos promover os nossos livros, o contacto com os leitores, que isto é extremamente importante, e que foi o que se registrou, por exemplo, na Feira do Livro, aqui em Londres, em dezembro, organizada pelo jornalista e escritor Alcino Francisco. Sim. Que foi esse contacto, eu estive lá e percebi perfeitamente, esse contacto com o público, as várias gerações. Por exemplo, apareceu uma senhora com a família, nesse caso, isso foi outro caso, mas o caso que eu ia agora dizer, que foi uma senhora e um senhor,
já com uma certa idade, e que iam à procura, mal souberam da feira, estava um tempo terrível esse dia, mal souberam da feira, foram de lá para comprar para o neto, para os netos, para o Natal, para comprar livros, porque a feira também foi feita com esse intuito, porque se comprarem livros para o Natal, como ofereçam um livro. É verdade. E interessante que eles vieram já há mais de 30 ou 40, 30 e tal anos, depois a filha estudou, formou-se, mas eles vinham à procura de livros para os netos, todos residentes no Reino Unido, portanto estamos a falar já de uma terceira geração, segunda, terceira gerações, o que é fantástico. Portanto, estas feiras, todos os eventos, atividades que possam aparecer são fundamentais para tudo que circula à volta do livro ter uma dinâmica e também o escritor poder continuar, digamos assim, o escritor poder continuar, porque senão é impossível. Então acha que fazem falta mais iniciativas desta, como foi a Feira do Livro, organizada pelo Alcino Francisco? Acha que devia haver mais destas iniciativas, outras feiras, ou mesmo até outros eventos em que escritoras como a Isabel, como a Teresa, pudessem mostrar o seu trabalho, certo? Sim, com certeza, e realmente é isto que me está a entusiasmar, porque mesmo este projeto de mapeamento, eu penso que não é para ficar só ali, é um banco de dados para se ir à procura de mais informação acerca dos escritores e depois poderem realizar atividades, e mesmo imaginemos esta própria inteligência artificial, se houver um banco de dados onde estejam muitas informações acerca do que se escreve, acerca do autor, será uma maneira muito mais fácil de disseminar e depois poderão até surgir contactos e convites para que possamos participar em atividades do género, sim. E como é que tem sido a aceitação pelas pessoas, e contou esta história específica na Feira do Livro, mas no geral, e sei que também já alguns dos seus livros foram traduzidos também para outras línguas, como o inglês, o francês, o chinês, e agora também quer traduzir... É o borreco. O borreco, exato. Como é que tem sido esta procura para que os seus livros sejam também traduzidos? Existe uma grande procura pela parte do leitor em querer que os seus livros venham noutras línguas? Sim, penso que sim. Por exemplo, imaginemos, vou dar outro exemplo. A Terra do Chocolate foi traduzida para francês, por exemplo. E porquê é que surgiu esse interesse? Porque a temática é a imigração para a França e há a tradutora, a Cristina de Mello, que é também editora da Edição Vagamundo. Ela também é luso-descendente. E ela achou que este livro tinha que ser traduzido para francês para dar a conhecer a imigração em França, a imigração portuguesa em França, que ainda era bastante desconhecido. Há livros, mas não serão os suficientes. Então ela diz que era uma coisa que tinha que acontecer, este livro tinha que ser traduzido, por isso mesmo, para ajudar a tirar a imigração portuguesa da invisibilidade. E também, por outro lado, porque, imagine, a imigração em França é muito antiga, a imigração portuguesa para a França é muito antiga. Por exemplo, a quarta geração, muitas vezes já não lê em português, ou mesmo a terceira ou a segunda, ou se lê, eles preferem ter a obra em francês, porque é a língua materna deles e não a língua de herança, como é o português. Este foi um caso, o porquê da tradução do livro para francês. Mas para inglês acontece a mesma coisa, por exemplo, histórias que foram traduzidas de Outros Contos da Montanha e do Trigo dos Pardais, por exemplo, mas o português e inglês foi Outros Contos da Montanha,
porque no Reino Unido não existiam muitos poucos textos que focassem a realidade rural, portanto das aldeias, ou que tivesse a ver com o campo. E então, mesmo em termos de universidade, achávamos que era importante haver esta coleção, Portuguese Insights, para que os alunos tivessem também contacto com outra realidade que não só contos urbanos do género. Depois, a questão do chinês surgiu porque nós tivemos como Lusotalentos em Macau, em 2013, salvo erro, fomos nesses Lusotalentos, com a Secretaria de Estado, com o Dr. Cesário, José Cesário, que na altura também era e agora é, e, portanto, na altura, para além de contactar a Escola Portuguesa de Macau, eu contactei a Universidade de Macau, e aí surgiu com os alunos de mestrado em tradução, fazer essa tradução com a coordenadora Ana Cristina Alves, que era professora lá na Universidade de Macau. E porquê? Porque havia alunos a aprender português e a realidade de uma China rural era muito parecida à portuguesa, mas que pareça estranho. E realmente houve esse entusiasmo da parte dos alunos de traduzirem e depois levarem esse livro para as várias universidades da China. Portanto, tudo tem acontecido um pouco nesse sentido. Em relação ao mirandês, faz todo sentido porque tem muito sentido porque o Borreco que veio de Miranda, a ação passa-se em Miranda. Eu só tenho 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 frases em mirandês que eu fiz. Mas, sim senhora, a Associação da Língua Mirandesa e António Barto acham muito bem que, sim senhor, tem que ser traduzido para mirandês. Eu estou entusiasmadíssima, porque há anos que eu queria que o Borreco fosse traduzido para mirandês. Vamos lá ver se isto acontece mesmo, mas realmente para mim também é um entusiasmo e eu adoro acompanhar os tradutores. Por exemplo, o francês eu consigo acompanhar bastante bem, eu sou formada em português francês, inglês também consigo, e significa que eu gosto também deste contacto com o tradutor e com os alunos de tradução. Para mim é emocionante, é sempre um trabalho emocionante. Claro. E nós vamos aqui fazer fisgas para que esse livro então seja também traduzido para mirandês e ficamos à espera esse novo lançamento ou relançamento então do livro do Borreco. Mais recentemente a Isabel foi distinguida também na nossa gala, na gala do Jornal As Notícias em parceria com a RTV Lusa. Foi daí que eu conheci, tive conhecimento da Isabel. Como é que foi este reconhecimento, ou como é que recebeu este reconhecimento? Bom, o reconhecimento é sempre uma coisa ótima, porque há pessoas que se interessam e que veem o trabalho e que veem o que nós estamos a fazer. Eu também, lá está, também não teria conhecido de outro modo, portanto é sempre bom este contacto, esta proximidade, e as pessoas, agradeço também com certeza a João de Noronha o convite, a vocês também que estiveram implicados nesta parceria. A mesma coisa, também, senão hoje também não estaria aqui, como acabou de dizer. O reconhecimento é uma coisa fantástica, é o que nos dá também incentivo para continuarmos, para podermos fazer mais e melhor, se possível. Porque muitas vezes o que nós pensamos é que as coisas caem um pouco no vazio, isto é que, imagina, às vezes lança-se um livro e a pessoa está à espera sempre qual é que será o impacto, e muitas vezes não é exatamente aquilo que nós estamos à espera, não é? Ou não é logo de imediato, porque, por exemplo, há livros que de repente nos chamam a atenção e não foi logo assim que eles foram publicados. Por exemplo, estamos a falar da questão da tradução do Burrinho de Miranda. Eu publiquei o livro, sei lá, em 2013, 2012, bom, eu não quero estar aqui, sim, mas, portanto, o livro já tem uns anos.
Portanto, as coisas muitas vezes acabam por acontecer em alturas que muitas vezes não estamos à espera. Mas estão de parabéns por organizarem estes eventos e por realmente porem a comunidade em contacto e para que possamos progredir. É verdade, porque também aqui e também a partir destes eventos acabamos por conhecer pessoas e histórias de vida e pessoas que de uma forma ou outra contribuem para a nossa entidade, para a divulgação do português e de Portugal e para a divulgação destes trabalhos tão magníficos que montes de pessoas fazem todos os dias, às vezes um bocadinho silenciados, mas que só a partir daí é que nós conseguimos descobri-las, não é? Exato, estamos a falar dessas plataformas, de existirem os meios, de existirem formas de realmente nos pormos em contacto uns com os outros e de mostrar esta realidade, sim. É verdade. Estamos muito perto do fim e antes de eu passar à parte final da nossa conversa, vou agora deixar aqui mais uma música também escolhida por mim, que penso que será do seu agrado. É uma música lindíssima e que fala das gentes da nossa terra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que recebi. E pareceria ternura se eu me deixasse embalar. Era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago, esta tristeza que trago.
E foi Ó Gente da Minha Terra, de Marisa. Eu acho que, não sei se a Isabel... Como é que adivinhou que é a minha cantora preferida, que é a Marisa? Olha, isto é, eu acho que é uma coisa de transmontanos. Nós temos assim os mesmos gostos, e lá está. Acho que a nossa história é, apesar de diferente, mas tem coisas iguais, e então acho que existe aqui aquela telepatia de acertar em Sem dúvida. cheio mesmo nas músicas, não é? É uma música muito poderosa, vem mesmo da alma. É mesmo. Estava-me a falar na questão da escrita. A escrita é isso, a escrita vem da alma. Nós nascemos com a escrita. É qualquer coisa genético ali daquele pedaço de terra. Assim. É verdade. E agora, o que é que podemos esperar mais da Isabel? Bem, esperemos poder continuar a escrever. Neste momento estou a dar seguimento à coleção dos bichos. Vai surgir o nono volume, espero ainda durante este ano. É outro bicho que está em vias de extinção, uma extinção silenciosa. E posso adiantar que vai ligar Trás-os-Montes à Escócia, mas tem que ser surpresa, ainda surpresa. Acabei de participar num livro sobre Miguel Torga, os 30 anos da morte, mas neste momento estou mesmo centrada na coleção, e depois veremos se surge outro livro sobre a imigração, porque eu acabei, afinal, ainda não mencionar As Meninas de Viena, que são outro livro sobre a imigração que trata das crianças Cáritas, crianças refugiadas ou refugiadas que se receberam em meados do século XX em Portugal. Meninas austríacas que foram para Portugal. E possivelmente irei realmente tratar, se calhar, da imigração de fora para Portugal também, que é uma vertente que me interessa bastante explorar. E agora mais ainda e mais recente, não é? Sim, porque Portugal agora também é um país que recebe muita gente. Vamos lá ver. Portanto, há casos em que o modo como estão a ser recebidos não é melhor. Portanto, há ali temas, quer dizer, há muito por explorar, embora haja pessoas, com certeza, a escrever já sobre isso, mas gostava realmente de explorar essa parte também. E como é que vê o desenvolvimento da nossa língua? E engraçado, durante a nossa conversa, e falamos muito da escrita, a escrita tem a ver, está ligada à língua também, não é? Eu não podia deixar de lado e de ver aí um bocadinho da nossa pronúncia nortenha, não é? Da nossa pronúncia de Trás-os-Montes, bem específica. Mas já agora diga-me lá de onde é, que ainda não chegámos a esse ponto. Eu sou de Bragança mesmo, da cidade de Bragança. Sou mesmo da cidade de Bragança, sim. Sim, é o nosso distrito, claro. Eu sou da cidade de Bragança. O meu pai é de uma aldeia que se chama Algozo. O meu sogro é de uma aldeia chamada Pinelo, que é ali também no distrito de Bragança, mas bem coladinho a Miranda do Douro, ou seja, existe ali um bocadinho do mirandês também juntinho, sim. Há o leonês também, não é o leonês? Sim, é verdade. Eu estava a falar então da língua. Como é que vê o desenvolvimento da língua portuguesa e a aceitação? Porque eu sei que a Isabel também passou pelo ensino da língua portuguesa e da literatura portuguesa nas universidades, na Universidade de Birmingham e na Universidade de Liverpool. Como é que vê ou estas pessoas que querem também aprender a nossa língua, desenvolver a nossa língua?
bom, acho que é uma coisa fantástica, e não ser só o português como língua de herança, saber que há outras pessoas à procura do português porque se interessam pela cultura, porque muitas vezes querem ir viver para países onde se fala português. E estou a pensar que isto na questão do português com todas as variedades e variantes, isto é, estou a pensar na lusofonia. Nós tínhamos alunos que, por exemplo, optavam por português do Brasil porque viam o Brasil, sendo um país imenso, um sítio, um lugar para trabalhar, como oferta de trabalho, como língua de trabalho. Esta riqueza do português, digamos assim, de todos os povos que falam, que têm a língua oficial portuguesa, é um enriquecimento excelente e que chama pessoas para aprender português. Por outro lado, se pensarmos em universidades, as literaturas modernas, a língua por adiante, sabemos que há cursos a fechar, isso é uma realidade, que a língua muitas vezes não tem tantas hipóteses como outros cursos. No entanto, daquilo que eu tenho falado ultimamente com colegas é que realmente há cada vez mais pessoas interessadas em aprender português, que se inscrevem e que querem, e que não só como língua de herança, mas sim porque genuinamente querem saber mais sobre a nossa língua e também sobre a nossa cultura. Portanto, acho que isso é fantástico que aconteça, porque afinal a língua é um meio para se atingir todo o resto, não é? Para se atingir a língua, para se atingir a literatura, para a cultura, o modo de vida, para conhecer usos e costumes. Portanto, nesse aspecto, penso que nós estaremos a caminhar mal, se bem que deveria talvez haver mais incentivos. Estávamos a falar dos incentivos e mesmo investimento. Na língua teria que ser a mesma coisa, na língua, na literatura, teria que haver talvez um trabalho maior por parte de Portugal e dos outros países onde se fala português, talvez sim. Portanto, nunca é suficiente, nunca é suficiente aquilo que se possa fazer para manter viva a língua fora de Portugal também. E para terminarmos, queria que me falasse aqui um bocadinho. Eu estive a pesquisar a sua página e, para quem não conhece, e os nossos ouvintes que estão desse lado, se quiserem saber um bocadinho mais sobre a Isabel Mateus, ponham no Google ou em qualquer pesquisa ou no Copilot ou em outro qualquer, sim. www.isabelmateus.com e vão descobrir uma página fantástica, cheia de muita informação, com informação da Isabel, com informação de todos os livros, com informação sobre contactos, para eventos. É uma página fantástica, recheada de muita informação, e tem aqui uma parte muito peculiar que se chama Palheiro Tigrabulha. É verdade, fala um bocadinho aqui do Palheiro Tigrabulha. Ainda bem que chegou aí. Portanto, situado no coração da Terra Quente, não é verdade? Trás-os-Montes, ali perto de Moncorvo, 20 quilómetros de Moncorvo, temos o Palheiro Tigrabulha. O que é o Palheiro Tigrabulha? É um espaço, pretende ser cultural, com livros. É um palheiro com livros, como diz o Sr. António Mourão, que acompanha muito a minha obra. É um palheiro com livros. Tigrabulha, porquê? Porque a minha avó, a alcunha da minha avó era Tigrabulha, que é a personagem principal de Outros Contos da Montanha. E então eu construí um espaço que era da Tigrabulha, por isso é o Palheiro Tigrabulha. Esse espaço que está aberto ao público e é para todos e que se pode requisitar livros, tem então a minha obra, digamos assim, tem
Miguel Torga, portanto um canto dedicado ao Miguel Torga, como autor transmontano, cuja minha obra é influenciada, pelo qual a minha obra é influenciada. Depois temos autores transmontanos, livros de autores transmontanos que também se podem realizar lá, atividades, e já se realizaram algumas com autores transmontanos. Há também imensas antologias nas quais eu participei, outras não, mas nas quais eu participei, que se fazem também acerca da literatura, Trás-os-Montes e outros. Depois temos a parte em que há a literatura do mundo, digamos assim, a literatura inglesa. Aliás, o Palheiro terá mais livros do que uma biblioteca normal, livros em inglês, traduções de escritores também, inclusive o Miguel Torga em inglês, Fernando Pessoa e outros. E depois temos literatura portuguesa em geral, há muitos livros em francês, em italiano. É um espaço onde as pessoas podem estar, sentar-se, ler um livro, conversar, e neste momento quem abre o Palheiro é a minha mãe. Um dia destes, ainda há 2 ou 3 dias, tive lá uma visitante que está, conversa, portanto também é uma forma de tirar as pessoas do isolamento. A minha mãe recebe as pessoas com muito agrado e são companhia para ela. Ou quando realizamos lá atividades, portanto, é uma forma de levar artistas, por exemplo, a Maria João Correia, que esteve lá como música e em ligação com a literatura, conseguirmos chegar a uma comunidade rural que desertificada, com poucos habitantes, mas aos quais é importante levar a cultura, porque eles gostam imenso, gostam de ler, gostam de ouvir música. E é uma forma também, a literatura também é isto, é chegar ao coração das pessoas. E outros contos da montanha, o Trigo dos Pardais, a Terra do Chocolate, entre outros, Almas Penadas e outros contos fantásticos, são histórias que lhes dizem muito, porque são parte da identidade deles, da cultura deles, são nomes, são pessoas, são locais que lhes dizem muito. São escritores da terra, digamos assim, que levam o local para o universal e o universal para o local. E esse trabalho que temos desenvolvido no Palheiro tem sido muito bom. É evidente que gostaria de estar mais presente, mas temos feito, por exemplo, passeios pedestres, por exemplo, com o Borré, que veio de Miranda, a própria APGA, que é a Associação para a Proteção de Gados e Ninhos, esteve lá. Aliás, foram eles que fizeram também a contracapa do livro e que deram aconselhamento científico, tal como todos os livros da coleção dos bichos. Já há sempre um biólogo, um cientista que faz uma revisão científica da própria obra. E esse ir à ruralidade, esse viver também na ruralidade, uma oferta cultural na ruralidade, é isso que pretende ser o Palheiro Tigre Agulha. E é realmente um local a visitar, por isso os nossos ouvintes, se um dia, ou as pessoas do Norte, mais facilmente, mas também as pessoas de todo o Portugal, se tiverem oportunidade e forem conhecer o Norte do país, passem ali e passem perto de Torre do Moncorvo, então cheguem ali ao Palheiro Tigre Agulha para visitar e para ter a noção de... Não é difícil, se puserem em Google Palheiro Tigre Agulha, Isabel Mateus escritora, dá-vos as indicações a partir da Estrada Nacional que vai para Miranda do Douro, antes de passar para Carviçais, é virar, e há essas indicações, há essas coordenadas para poder visitar o Palheiro Tigre Agulha. Muito bem, muito bem. A minha última escolha musical tem a ver com a nossa pronúncia, a pronúncia do Norte. E é esta a minha última música que eu escolhi para a Isabel. Fiquem então, antes de dizermos, de nos despedirmos, fiquem então com a pronúncia do Norte de GNR. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe ralho, novos ricos são má sorte.
dia não sejas triste, a bússola não sei se existe, e o plano talvez aborte, nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do norte, é um pronúncio de morte, corre o rio para o mar. Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminho novo para andar. Colher-te um ramo onde pousamos. Das vias às pérolas as fontes secaram. Corre o rio para o mar. E há um prenúncio de morte. E as teias que vidram nas janelas esperam um barco parecido com ele. Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminho novo para andar. E é a pronúncia do norte. Corre o rio para o mar. E as teias que vibram nas janelas esperam um barco parecido com ele. Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminhos novos para andar. É a pronúncia do norte. Corre o rio para o mar. Foi então a pronúncia do norte de GNR para a Isabel Mateus. Obrigada. Eu gostei muito desta conversa, nós já até passamos da hora e teríamos muito mais para conversar, tenho a certeza, e tenho a certeza que nos iremos encontrar em muitas mais ocasiões, teremos oportunidade de falar sobre muitos mais dos seus livros, novos lançamentos, novas iniciativas. E quem sabe da próxima vez a Isabel possa estar aqui connosco em estúdio, em vez de ser apenas por telefone. Eu sei que a Isabel está aqui bem longe de nós, mas acabou por ser uma conversa que fluiu. Lá está, uma conversa entre duas transmontanas, só tinha que dar bem. E obrigada, Isabel, obrigada por nos ter proporcionado esta entrevista fantástica, este momento fantástico, e obrigada também por todos os livros e pelo seu contributo e pela sua genuinidade. Muito obrigada, eu agradeço, pode crer que foi um prazer imenso ter estado aqui, ter conversado consigo e sim, com certeza que terei todo, estarei sempre disponível se quando quiserem, se precisarem e quando sair um novo livro, por exemplo, terei todo o gosto se puder vir aqui novamente. Talvez que saia longe, não sei, mas sim, estou longe, estou contente, estou longe, mas agradeço imenso esta oportunidade e gostei imenso, é sempre um prazer poder falar da minha obra e saber que há alguém que está interessado nela ainda me deixa mais feliz. Obrigada, Isabel, e até à próxima. Até à próxima, sim. Este foi o meu programa e espero que vocês todos tenham gostado. Então, fica mais uma vez o meu contributo para a promoção da nossa língua, a promoção da língua
portuguesa que tanto me orgulha. Para a semana cá estarei, a semana que vem tenho mais uma convidada e espero que estejam aí desse lado para ouvir e para se juntar a nós. Um bem-aja e até à próxima semana. À Descoberta da Língua Portuguesa. Está no ar o programa A Descoberta da Língua Portuguesa. Uma viagem pelo mundo da língua que nos une, com Sónia Xavier. Todas as quartas-feiras, das 14 às 15, na RTV Lusa. Explore connosco as raízes, os mistérios e as histórias que formam o português. Cultura, linguística e muito mais, com apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Não perca a Descoberta da Língua Portuguesa. A língua é mais do que palavras, é uma história viva.